Fala turma, tudo bem com vocês? Professor Jonathan Rodrigues aqui na área, canal Regionalizando-se. Se inscreva no canal, ative o sininho da notificação, clica no gostei e deixa um comentário aqui caso você tenha alguma dúvida ou tenha alguma sugestão de conteúdo e também alguma dúvida sobre o assunto, né? Hoje a gente vai continuar as aulas para o 8º ano, né? Também se aplica, claro, a outros contextos, como, por exemplo, o ensino médio e preparação para concursos, inclusive. Antes, a gente vai fazer um breve resumo, uma breve revisão daquilo que a gente já viu, né? Na aula passada, a gente falou um pouquinho sobre esse mundo dividido, falou também sobre o capitalismo, sobre as premissas básicas do capitalismo, e a gente até falou algumas contradições do capitalismo. E aí é interessante que a gente tenha em mente essas contradições e essas características, porque hoje nós vamos falar sobre socialismo, né? Então é interessante que a gente tenha em mente o que é capitalismo para a gente conseguir traçar uma comparação entre capitalismo e socialismo, beleza? Então, traçando um breve histórico, a gente fala um pouquinho sobre a Guerra Fria entre capitalismo e socialismo, o capitalismo liderado pelos Estados Unidos e o socialismo liderados pela União Soviética. A gente lembra, né, que foi um critério de regionalização político-econômico e ideológico, né, que aconteceu pós Segunda Guerra Mundial, né? A Guerra Fria aconteceu pós Segunda Guerra Mundial e só vai se encerrar ali em 1991 com a dissolução total da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou seja, o socialismo perde essa guerra. E aí, a partir disso, a gente deixa de ter um mundo bipolar, né? Ou seja, sobre dois polos, que era o capitalismo e o socialismo. No caso, era os Estados Unidos e a União Soviética. E a gente passa a ter um mundo de ordem social multipolar, de ordem econômica multipolar, beleza? Vamos continuando por aqui. A gente falou um pouquinho sobre a Guerra Fria, né? Sobre que os dois países eles eram amigos, eles lutaram juntos na Segunda Guerra Mundial, e aí depois o mundo basicamente fica dividido entre eles dois, né? Ocorre uma corrida armamentista, uma disputa pela influência do mundo, não houveram conflitos militares ou conflitos armados diretos, né? Por isso que se chama de Guerra Fria. A gente falou também sobre o Muro de Berlim, né? E a gente consegue perceber um símbolo do mundo bipolar, no caso, que o Muro de Berlim ele separa a Alemanha Oriental de Alemanha Ocidental, né? A gente percebe isso claramente. A gente vê, trouxe as questões sobre capitalismo, né? As premissas básicas, que são propriedade privada, busca do lucro, né? Economia de base no trabalho assalariado, ou seja, a base do trabalho no capitalismo é o assalariamento, né? Economia de mercado, liberdade individual, tudo isso a gente falou na aula passada. A gente falou um pouquinho sobre as contradições, né, sobre desigualdades sociais. Eu até falei disso, né? Que se no capitalismo um tem e o outro não tem, automaticamente isso já se torna desigual. Então o capitalismo ele é desigual por essência, ele é segregador por essência, né? Então por isso que a gente sabe que quando há desigualdade social não é um sinal de fraqueza do capitalismo, e sim de força, né? A gente falou muito sobre a exploração dos recursos naturais, né? E aí existem várias discussões políticas relacionadas a esses recursos, né? Sobre o Acordo de Paris, por exemplo, sobre diversas reuniões que foram feitas, que foram realizadas para tentar traçar algum objetivo, né? Para tentar fazer alguma coisa, para conseguir, né? Ver se ameniza essa produção exacerbada, todo esse gasto desnecessário que a gente tem aí com a exploração desses recursos naturais, justamente porque com a busca do lucro é cada vez maior, né? Então, consequentemente, as pessoas elas buscam
ter esse lucro aí, explorando mesmo os recursos naturais. A gente falou sobre as fases do capitalismo, que começa desde o mercantilismo até o capitalismo informacional, né, que é o atual. E aí a gente vai falar agora sobre socialismo, né? A gente vai falar sobre socialismo, que basicamente era o contraponto do capitalismo, e ainda é, de certa forma. A gente ainda tem muita briga aí, de coisa com socialista, não sei o quê, né? A gente ainda tem esse contraponto, essa rejeição, né, sobre o socialismo. Muita gente associa a palavra socialista a uma coisa ruim, sendo que não é assim. A gente já viu na aula passada que o capitalismo ele tem muita coisa ruim também, né? E muita coisa grave, né? Então a gente tem basicamente aí o socialismo, que foi um sistema econômico que se trouxe, né, como contraponto do capitalismo, como uma alternativa ao capitalismo, beleza? As premissas básicas do socialismo para a gente conseguir diferenciar as premissas básicas do capitalismo, né, e do socialismo. A primeira premissa básica é justamente o fim das classes sociais e da propriedade privada. Ou seja, tudo agora vai pertencer ao Estado. O Estado com E maiúsculo, que é significado ali pelo governo, né, somado à nação, somado à sociedade. Então a gente tem uma primeira premissa básica aí, que é o fim das classes sociais. Todo mundo agora existe a questão da igualdade social, justamente esse próximo ponto. A visão da igualdade social, né? Ou seja, todo mundo é igual perante o Estado, né? E aí a gente tem a estatização das empresas, ou seja, as empresas elas deixam de ter um dono e passam a pertencer ao Estado, né? No socialismo, basicamente, tudo vai pertencer ao Estado e o Estado vai controlar tudo. O Estado ele é grande, ele é soberano, né? Ele vai controlar nossas relações político-econômicas, ele vai controlar as relações sociais, ele vai controlar os meios de produção, ele vai controlar tudo. Então, no socialismo, a gente tem essa premissa básica do Estado controlando tudo. O capitalismo, a gente tem a liberdade individual, o Estado mínimo, né, que é o liberalismo, que eu até falei um pouquinho para vocês. E no socialismo é basicamente o contrário. O Estado ele é enorme, ele é gigante e ele vai ser soberano sobre a sociedade, beleza? E aí o Estado exerce uma forte influência política e econômica sobre a sociedade. É basicamente isso que eu estou tratando aqui com vocês. E aí ele defende a necessidade de distribuição de bens, né? Ou seja, aqueles bens que o Estado vai produzir, né, que as empresas vão produzir sob o comando do Estado, eles vão ser distribuídos igualmente para a população, né? E aí a gente tem um contexto histórico, basicamente, assim, a Rússia, ela começa adotando o sistema socialista em 1917, logo depois, ali da primeira, na verdade, logo depois não, um pouco, quase no final da Primeira Guerra Mundial, que vai de 14 a 18, né? E aí ela adota o sistema socialista em 1917, ou seja, já quase finalizando a Primeira Guerra Mundial. Em 1922, aí sim, após a Primeira Guerra Mundial, é estabelecida a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que basicamente é um conglomerado de países que vão viver sob esse sistema e sob o domínio desse Estado que é gigante, né, que eu acabei de falar para vocês. Após a Segunda Guerra Mundial, muitos países do leste europeu passam a entrar nesse bloco e vai ser comandado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A gente sabe que muitos países eles entraram na URSS e alguns países eles simplesmente continuaram independentes, mas eles eram dominados pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, eles eram influenciados por ela. Em 1949, a gente tem a adoção da China, a China ela passa a adotar o sistema socialista também, e em 1959 é a vez de Cuba.
né, um outro grande país aí, que é um país próximo ao nosso, né, que a gente ouve muito falar. Em 1959, Cuba adota o sistema socialista também, beleza? Aí a gente sabe que a China e Cuba, elas são socialistas até hoje, né? Principalmente com Cuba, a gente vê muito nos jornais, né, e tal. E a China, a gente tem muito aquela briga, né, de China com os Estados Unidos, porque a China ela tem feito toda todo um esquema de mercantilização de imperialismo, na verdade, de suas empresas, né? As suas empresas, elas conseguem negociar com todo o mundo, né? E aí existe toda uma relação que é muito complexa, que vocês só precisam entender por agora que a China, ela adota o sistema socialista em 1949, né? Ou seja, logo após a Segunda Guerra Mundial. A gente tem alguns pontos que é importante a gente salientar, né? Por exemplo, alguns importantes benefícios da ordem social, né? O socialismo, ele preza, na verdade, porque ainda existe, né? Embora tenha sido enormemente enfraquecido, ele preza que a sociedade ela seja igualitária, né? E aí muitos benefícios eles vão vir a partir dessa premissa, né? Benefícios na moradia, na assistência médica, na educação, etc. Ou seja, existe uma iniciativa para que a sociedade ela se torne igualitária. Qual foi o erro lá na Guerra Fria que causou toda a decadência do socialismo e o fato de o capitalismo ter vencido essa guerra, né? No caso dos Estados Unidos ter basicamente vencido essa guerra, foi que os países que estavam envolvidos no sistema socialista, eles tiveram investimentos voltados para os meios de consumo e para, principalmente, a questão armamentista, a indústria armamentista. Ou seja, eles deram muito mais foco para isso e acabou desabastecendo produtos básicos para a população. Muita gente procurava produtos básicos para a sobrevivência e não conseguia encontrar. Porque todos os investimentos, toda a arrecadação que o Estado tinha, distribuía ali para, principalmente, a questão bélica, a questão armamentista e a questão de bens de consumo. Então, tudo isso acarretou numa decadência e nessa falha no plano, né, de igualdade social que existia na premissa básica do socialismo. E aí, no final da década de 1980, nós temos o fim do socialismo e a desintegração da União Soviética. Mas é o fim do socialismo na Europa, tá, gente? É porque alguns países eles ainda adotam o sistema socialista, né? Basicamente, eu estou falando aqui sobre Guerra Fria, e aí na década de 1980, no final da década de 1980, a gente tem essa dissolução aí. Basicamente, a União Soviética ela se desintegra totalmente em 1991, ou seja, já na década de 1990, beleza? Gradualmente o socialismo ele foi se enfraquecendo, ele foi saindo dos países, né? Ele foi se extinguindo, e aí a gente consegue perceber essa relação aí. Muitos países eles começaram a adotar o sistema capitalista para poder se reerguer, justamente por conta de todo esse domínio, de toda essa opressão socialista que ocorreu na época da Guerra Fria. E alguns países eles ainda se autodeclaram socialistas, como Cuba, Coreia do Norte, enfim. A gente sabe que ainda, alguns países ainda se autodeclaram socialistas. Basicamente. E aí tem uma pergunta, né? Socialismo e comunismo, eles são a mesma coisa, né? Porque hoje a palavra, o xingamento mais utilizado aí que as pessoas usam é comunista, né? Mas não é a mesma coisa. O comunismo ele nunca foi alcançado, né? Eu vou deixar no card aqui ou na descrição um vídeo de um cara muito legal. Acho que o canal dele é o Parabólica, né? Vocês vão ver aqui no card aqui em cima, que ele explica basicamente a diferença entre socialismo e comunismo, né? Mas a gente pode entender essa diferença como estágios, né?
Tem o capitalismo, que seria um primeiro estágio, onde a propriedade é privada e todas as pessoas elas têm acesso a um bem privado, ou seja, algumas têm e outras não têm. Né? O socialismo, o que é o socialismo? Ele surge como um contraponto do capitalismo, que basicamente é o seguinte: todas as empresas que antes eram privadas passam a pertencer ao Estado e o Estado vai começar a redistribuir. E o comunismo, né, que nunca foi alcançado, né, que a gente não pode dizer que ele foi alcançado, mas sim existiu a ideia comunista, existiu o manifesto comunista, inclusive existe um livro, né, de Karl Marx e Engels, que é o manifesto comunista, que é basicamente uma ideia utópica, né, que é o estágio avançado do socialismo. O socialismo ele é um avanço do capitalismo e o comunismo é um avanço do socialismo, onde esses bens que antes eram do Estado, essas empresas, esses meios de produção, eles passam a pertencer ao povo, ou seja, o próprio povo vai se governar e o próprio povo vai distribuir essa renda. Então é uma utopia, um estado avançado, um estágio avançado do socialismo que nunca foi alcançado. Então quando você diz assim, Cuba é comunista, você está equivocado. Porque se Cuba fosse comunista, ela não teria um Estado. Né? E a gente sabe que Cuba tem, que a China tem um Estado forte. Né? Quando eu falo Estado, gente, é Estado com E maiúsculo, beleza? O Estado com E minúsculo é Sergipe, Bahia, Alagoas. Né? Não é assim. E a gente tem essa relação aí. Então, nunca... quando alguém fala sobre comunista, sobre não sei quem é comunista, tal país é comunista, já fique sabendo, essa pessoa não sabe o que é comunismo, né? E essa pessoa provavelmente nunca leu o manifesto do Partido Comunista ou o manifesto comunista. Né? Existe toda essa questão aí que as pessoas precisam entender para falar. E o que muita gente tem feito é justamente o contrário. Elas falam para depois, se elas quiserem ou não, elas vão aí entender. Não é isso? É isso que basicamente acontece. Voltando aqui para a Guerra Fria, a gente tem os três mundos da Guerra Fria. Durante a Guerra Fria, o mundo se dividiu em três. O primeiro mundo eram os países desenvolvidos capitalistas, que eram liderados pelos Estados Unidos. O segundo mundo eram os países socialistas, liderados pela União Soviética. E o terceiro mundo eram os países subdesenvolvidos. Né? Esses países subdesenvolvidos, alguns deles eram socialistas, alguns deles eram capitalistas, mas principalmente capitalistas, até porque o subdesenvolvimento é característica da divisão internacional do trabalho, da questão da economia global, e tudo isso é premissa básica do capitalismo. Após a Guerra Fria, essa divisão perdeu sentido, ou seja, se você escuta que o Brasil é um país de terceiro mundo, essa pessoa está equivocada também, porque essa divisão entre primeiro, segundo e terceiro mundo, ela se desfez após a Guerra Fria. E o mundo passou de uma ordem bipolar, né, que tinha ali capitalismo e socialismo, Estados Unidos e União Soviética, para multipolar, ou seja, muitos países hoje eles têm um destaque econômico e de influência político-ideológica no mundo. Não é só hoje Estados Unidos, não é só China, mas sim são vários países, né? Aí a gente tem um mapinha de 1989 com a divisão entre primeiro, segundo e terceiro mundo. Né? A gente tem basicamente os países de primeiro mundo em amarelo, os países de segundo mundo em vermelho e os países de terceiro mundo em verde. Né? A gente percebe que a maioria do hemisfério sul é de terceiro mundo. Né? Existe apenas um recorte ali na Austrália e aí um recorte, um isolado ali no Japão, que sempre foi capitalista, que sempre foi desenvolvido, né, que tem toda essa relação próxima com os Estados Unidos. E a gente tem a União Soviética, né, esse conglomerado aí de vários países, sendo o maior deles a Rússia, mas vocês podem perceber que vários países eles estão unidos. Né? Alguns países da África, socialistas também, Cuba, Nicarágua, na América, né?
e a gente tem a maioria dos países desenvolvidos ali na Europa, no oeste europeu, né? E também na América do Norte, como Canadá e Estados Unidos, beleza? E aí a gente tem essa briga aí constante. Essa briga ela é duradoura, ela é permanente. Hoje ainda existe a briga entre socialismo e comunismo, socialismo e capitalismo, desculpa, mas ainda mais a gente percebe o ponto central dessa guerra, dessa briga, que foi basicamente a Guerra Fria. Né? Após a Guerra Fria, essa briga ela se tornou mais complexa, porém menos forte. Né? Então a gente consegue perceber isso aí. Então, muito há de se falar ainda sobre socialismo e capitalismo, mas basicamente é isso que a gente precisa entender sobre as diferenças entre capitalismo e socialismo, também um apêndice sobre o comunismo, para a gente saber que socialismo e comunismo não são sinônimos, né? São sistemas econômicos diferentes, e a gente precisa entender que até hoje existe essa briga, até hoje existe essa briga entre capitalismo e socialismo, mas é muito menos forte, porém mais complexa, com mais questões em jogo. Muita gente discute sobre o que seria a China, se a China é capitalista, se a China é socialista, se existe um sistema econômico novo que a China adota, né? Para mim, a China é socialista, né? Até porque existe a necessidade de uma premissa básica, e a premissa básica ela é mais socialista do que a capitalista, obviamente. Né? Então, a gente precisa de uma reflexão mais aprofundada e, claro, entender que toda essa divisão aí, toda essa guerra molda as relações que a gente tem entre os países atualmente. Beleza? Forte abraço a todos, muito obrigado pela atenção. E para os alunos do Alfenizia Freire, especificamente, tem atividade aqui embaixo, tá bom? Na próxima aula a gente faz a correção. Um grande abraço e tchau, tchau.